como que você pode fazer para conseguir uma vaga em baixo nível. Você já pensou em hackear um roteador? Já pensou em pegar um roteador, soldar uns fiozinhos nele e tentar ver o que ele tá mandando de verdade? E além disso, normatização na computação. O que vocês acham disso? O que vocês acham da gente regulamentar a nossa área de atuação? Esses são alguns dos temas que a gente vai tratar e que rolaram na semana no Baixo Nível, que rolaram lá no Discord e no Instagram. Então já não esquece de colar lá no nosso Discord e seguir no Instagram para ficar a par de todas essas discussões. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, Dev Desempenho, e produzo conteúdo de baixo nível aqui. Então já não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo e acompanhar em todas as redes. Agora vamos saber o que rolou. Vagas em C++, hackeando um roteador e normatização na computação. Esses são alguns dos temas, como eu já disse. E vamos começar com vagas em C e C++. Quando eu digo vaga aqui, em C e C++, são vagas em baixo nível. Porque uma das grandes perguntas para quem quer entrar, né, nessa área é como? Como que eu faço para entrar? Porque web não tem muito segredo, tem muito material disponível, mas para baixo nível, nem tanto, né? Se você quer trabalhar com o seu C++, não parece ser tão fácil de você encontrar vagas quanto trabalhando com web. E essa foi uma discussão que a gente teve lá no Discord. O Cristiano mandou aqui, ó. Cara, eu não consigo emprego em C++ de jeito nenhum. Raramente eu arrumo algo assim. Eu queria mesmo era entrar na área de game dev, mas fico só nos indies e freelas mesmo. O mercado BR é 90% web dev, front-end, back-end, DevOps. E agora que a régua subiu, estão querendo que o cara seja bombril, ou seja, milhão de utilidades. Isso é foda. Isso, independente da área, isso é foda, cara. E o Sr. Band aqui também, não. Tô tentando entrar na área de mercado, mas é muito difícil. O mercado tá escasso. Vou tentar trabalhar para fora, mas o inglês precisa melhorar. Agora tô focando no meu inglês, fazer projeto 3D. Tô cansado de web dev. E o Sr. Band também aqui, eu nunca gostei de web dev, mas se me tá emprego pra mim, eu acho que eu aceito, pelo menos por enquanto. A gente entra muito nesse dilema, né? Trabalhar com o que gosta, trabalhar com o que paga. E a gente trabalha com o que paga. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer um esforço, tentar ir pra uma área que a gente curte mais. Porra, o meu celular tá despertando aqui, cara. Inacreditável. Inacreditável. Pelo menos não foi no meio da fala. E daí aqui o Crone mandou, né? Infelizmente 80% do mercado de TI é web. Na gringa é web também, porém tem mais vagas sobre outras áreas, mais chance. O Andy já fez um vídeo sobre isso. Eu tenho um vídeo, já vou falar sobre ele. O quadrado aqui, não sei o nome, pinta direto vaga de C++ para mim. Geralmente voltada a ServiceSec e desenvolvimento para Windows e algum projeto de System Programming. C++ é a maioria, vagas focadas em C pedem mais coisas e são mais nichadas. E o que acontece? Para baixo nível, você tem. Tipo assim, quando você está trabalhando com baixo nível, em geral tem um motivo para você trabalhar com baixo nível. E são áreas específicas que precisam disso. Então você vai ter sistemas embarcados, sistemas operacionais, cibersegurança, desenvolvimento de IoT, por exemplo. Você vai ter algumas áreas que vão trabalhar com isso. Enquanto, por exemplo, web toda empresa precisa de um desenvolvedor web, toda empresa precisa de um site, toda empresa em geral vai ter algum serviço web para fazer e baixo nível não é assim. Então, né, a gente tem essa desvantagem, digamos assim, de mercado. E aqui o que eu comentei, o ponto principal é ter um meio de entrada para a área, buscar se aprofundar e criar relações com quem trabalha em baixo nível. Chegar por meio de uma recomendação é muito melhor que um processo genérico de entrevista. Então, como sempre, né, buscar contato, buscar entrar com parceria. Tem gente no Discord que eu conheço que já tipo, conseguiu emprego por lá, conseguiu emprego por meio de conversa, conseguiu emprego por meio de mensagem no nosso Discord. E é assim que a gente consegue galgar a entrada em uma área que é mais nichada, né, do que uma área mais genérica como web, né? Eu vejo bem nichadas as vagas no mercado de segurança, mas não muito, sim. Mas é um mercado bem interessante, não tem tanta concorrência. Geralmente rola muito entrevistas comparado à web. HPC, HFT, criptografia, servidor de MMO, programação gráfica, tem bastante coisa doida que aparece por aí. E daí eu falei, né, sim, mas tem que ir atrás da empresa e saber quem contratar. É igual todo mercado de nicho, conseguir entrar e depois disso ficar conhecido pelo pessoal da área. Fizeram um bom trabalho, tem emprego e oportunidade em qualquer lugar de conhecerem. Tipo, cara, você fez um bom trabalho, você tem recomendações, muito provavelmente as pessoas vão te comentar. Não é uma área que sobra tanto profissional, sabe? Então você vai ter oportunidade pra caramba. E aqui, ó, pior que o WebDev paga muito bem, mas eu tô decidido a migrar para Computers Graphics, né? CG é muito massa.
Demonstrar sua competência e experiência em projetos também é fundamental. Então, ter seu portfólio de códigos reais em baixo nível é um diferencial muito importante. Então, não adianta nada você chegar preparado e conversar com o cara e você não tem nenhum projeto para apresentar, ou não tem experiência, ou eu vou aprender na sua empresa. Porra, não. Infelizmente, baixo nível tende a. E também, né? Infelizmente, baixo nível tende a não pagar tão bem quanto web ou outras áreas. Se você vier para a nossa área, tenha noção que a remuneração costuma não ser tão boa quanto os salários de web, mas o trabalho é muito mais legal. Muito mais estressante, também, ao meu ver. Mas muito mais legal. E quem quiser ver mais sobre a minha opinião sobre essas questões, eu tenho esse vídeo aqui, Trabalhar com Baixo Nível é Possível, que eu dou um pouco da minha visão sobre temas, sobre como está relacionado com a industrialização e cositas más. Agora, mantendo a nossa tradição aqui do baixo nível, vamos para hackeando um roteador, né? Eu fiquei incrédulo quando eu vi isso. Baixo nível e eletrônicos muitas vezes estão juntos. Para implementar um protocolo no nosso Arduino, precisamos soltar algum frio ou usar algum protoboard. É bem comum, né? Você vai para baixo nível, você aprende o básico ali de eletrônica, você aprende a acender um LED, você compra uma protoboard, começa a montar os seus circuitinhos, e isso é bem massa. E sabendo disso, podemos usar esse conhecimento não só para fazer esses projetos zero que a gente está acostumado, né? Mas também bisbilhotar os projetos dos outros, como um roteador. Aí o Sr. Burns, 10 horas da manhã, né? Dessa semana, ele manda: coloquei cereal no roteador. Chá, 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 chá. E simplesmente a foto do roteador com um cereal soldado nele. Cereal é um protocolo de comunicação, tá? E está muito estável, infelizmente. Aí o Caio mandou: como tu botou um cereal nessa bomba pela rede? Meu, é literalmente esse. Nem entrada cereal ele tem. Eu abri o roteador e soldei os fios na PCB. Acessei o serial pelo PC mesmo. E acho que sei porque tá instável, a minha solda ficou ruim no GND. Mano, tipo, tem que ser muito. Tem que estar muito afim de fazer alguma coisa, pegar o roteador, abrir, soldar os fios, ver o serial. Foi por sorte que parte que funcionou. Não dá pra fazer muita coisa, porque logo depois ele começa a desincronizar e fica todo cagado. Tipo, vou tentar melhorar a solda de GND e ver se resolve. Também, né? O grande problema disso é que herdamos questões de eletrônica. Então fica à vontade para soldar fio, queimar componentes, debloquear circuitos e muito mais. Eu odeio solda, galera. Eu odeio solda, eu odeio circuito. Eu acho chato pra caralho fazer isso. Enfim, mais fotos da solda aqui. E ele também, né, falou da questão do NAT, que ele conseguiu ler o NAT do roteador. E, só que depois de um tempo começava a desincronizar, começava a mandar umas criptos e, enfim, não dá pra saber se só desincronizou ou se o baud rate mudou, o que aconteceu, né? Mas desincronizou o negócio. O importante é que funcionou e o Sr. Burns, né, de alguma maneira, conseguiu hackear o roteador dele. E, assim, parabéns, cara, parabéns. Mano. Tem que ser muito dedicado, ser muito esforçado. Porque eu não tenho. Eu não tenho muito disso, não, mano. Eu curto eletrônica e tal, mas não é pra mim esse tipo de projeto. Agora vamos falar sobre um assunto polêmico, né? Sobre um assunto que divide opiniões. Valeu, Ivan. A gente tá fazendo isso em live, tá? E lembrando que assine a newsletter para receber esse vídeo antecipadamente. Mas vamos pro assunto polêmico, que é a normatização na computação. Toda vez que a gente fala sobre criar leis, criar regras, criar normas para os sistemas, pra gente mesmo, sempre surge esse meio, né? Esse, pô, e aí vai regular tudo, vai ser o Estado que vai regular e tal, tal, tal. Enfim, surgem esses debates, né? E, por um lado, temos nosso princípio de liberdade, desejo de construir o sistema e método da melhor maneira que conseguirmos, sem restrições externas. Eu odeio quando, tipo assim, não pode fazer isso porque é proibido, tal coisa. Não sabe, né? Proibido por uma norma. Não é muito legal. Por outro, somos suscetíveis, como usuários, a falhas sistemáticas e más práticas seguidas por outros vendedores, o que pode causar danos consideráveis, né? E lá no Instagram surgiu esse assunto, estavam falando sobre sistemas críticos e C qualquer, daí eu comentei, pô, é o MISRA C, né? Que é um conjunto de práticas para você programar para embarcados, tem também normatização na área de aeronáutica. Essas áreas de sistemas críticos, em geral, elas são bem normatizadas. E, enfim, tem bastante coisa nessa linha. E, para mim, muito mais coisa em computação tinha que ser normatizada, muito mais do que é atualmente.
Por exemplo, senha e sistema de autenticação é um exemplo claro disso. Tem muita prática absurda por aí, usada por empresas gigantes, banco inclusive. E daí coloquei aqui no chat, tem que regularizar, não faz do jeito que quiser. A maioria do pessoal também foi da parte de regulamentação, né? E para deixar claro, quando eu falo de normatização, não quero dizer sobre exercício da profissão. Até porque eu não tenho informação. Não estou falando de, não, você não pode ser programador, você tem que ter tal certificação. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre os sistemas e o comportamento dos sistemas. Aqui, ó, por exemplo, é aceitável que o sistema limite seu tamanho de senha a 8 caracteres e force apenas letras e números? Um banco pode fazer isso? Para mim, isso daí tinha que ser. Para mim, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tinha que ter alguma norma que proíbe isso. Tinha que ter alguma norma que proíbe o negócio a forçar. Tem que ser 8 caracteres. Tipo, 8 caracteres. E daí tem que ter. Pode ter 3 letras e número. Sabe? Ou tem que ter 3 caracteres especiais. Porra! E daí, esse post aqui do Davi, né? Prezado Bradesco Seguros. Recomendo reverem as políticas de senha de vocês. Forçar a inclusão de uma letra maiúscula como primeiro char. Inutiliza a regra. É mais seguro remover essa regra do que mantê-la. Sim. Tipo, eu não sei nada de segurança. É óbvio isso. Colocar somente 3 chars especiais acaba com a ideia de incluir chars especiais. Um range comprometeria todo o set do TF8. Agora vira 3 tentativas. Exatamente. 8 dígitos, que não é nem 8 por conta da primeira e da segunda regra. Estamos em 2024, se vazarem o banco, podem dar adeus às credenciais. Né? E tipo, é um banco. Um banco. Não falta dinheiro pros caras, né? Dinheiro não falta. E eles podem fazer isso. Esse tipo de discussão tem que avançar muito ainda no nosso meio. Nós somos responsáveis pela decisão do que vamos querer dos nossos sistemas e usuários. A terra de cada um faz do seu jeito, tá tudo certo, ou uma mínima regulamentação, ao menos para sistemas críticos e de segurança. Tipo, senha. Cara, tinha que ser um negócio normatizado. A meu ver, tinha que ser um negócio normatizado. E baixo nível é uma grande gambiarra. Quando você começa a entrar nas profundezas, mais profundezas, você cada vez vai vendo que, cara, é uma grande gambiarra. É uma grande gambiarra a nossa área. Aprendi, se tratando, né? De baixo nível, uma das primeiras coisas que. Um dos exercícios mais interessantes de fazer é você ligar um computador, você aprender como um sistema liga. E para isso a gente faz a gente chama de bootloader, né? O sistema que carrega o boot, carrega o sistema operacional. É o Hello World. E daí o nosso querido Gangzama Julia mais trai com Java, né? Quem seria a Julia e traindo com Java? Que feio, né? Traindo justamente com Java. Sacanagem. Mas queria a ajuda do povo aí que só coda em assembly e mora debaixo do porão. Porque eu tô tentando fazer um bootloader carregar um kernel de Hello, só que não tá dando. E daí aqui o bootloader já falou várias coisas, os jumps e tal, assim, não estava dando muito certo, não estava funcionando o carregamento do boot, né? Que é você pular pro código do sistema operacional, né? Para BIOS. E agora uma pausa breve, só porque acabou de cair minha luz. Caiu minha luz no meio da live, eu tava gravando a live. Mas enfim, né? Tô sem internet, mas voltou a luz pelo menos e meu computador tá ligando. Então, bora continuar. E quando a gente faz, né, esse tipo de programa, é bem comum acontecer o que eu chamo de mistério da fé. Ah, funciona. Mas, quando funciona, maravilha. Ou não funciona. Você revisa cara, não sei. Não sei por que não funciona. Não funciona. Não funciona. Por quê? Não sei. Não sei. Não tá funcionando. E daí a gente muda uma coisa. Por que resolveu? E volta a funcionar. Por que resolveu? Mistério da fé. E daí foi um caso aqui que o Gangs Amajuli, mais traz com Java, mandou. E aliás, descobri que por algum motivo eu não consigo pular ou carregar o kernel no endereço que coloquei ali. Mudei para 0x500 e foi. Agora o motivo disso tentando descobrir. Eu chuto que seja questão de tamanho de stack. Eu não vi quando estava aqui, mas eu chuto que talvez seja tamanho da stack que não cabe. E uma questão, falando de sistemas operacionais, né, de baixo nível, é como que a gente começa, como que a gente entra na área. E, como disse o Gangs Amajulha mais traz com Java, não tem jeito melhor que praticando e procurando fontes. São muitos conceitos de uma vez, então é comum ficar confuso, mas com o tempo e a prática a gente vai aprendendo e acostumando. Então o Marcelo Mauro aqui, né, ele tinha mandado mensagem perguntando de dicas sobre como começar e tal. E o Gangs é uma ajuda mais traz com o Java mudou. Cara, o melhor jeito é fazendo. Por exemplo, comecei poucos dias atrás a fazer meu bootloader de minha kernel. Meu intuito inicial é fazer um S com um terminalzinho básico e pá.
Mas se eu conseguir avançar bem e tiver tempo, planejo até recriar o Microsoft DOS 4.0 Screen Protect Boot. Até porque o código dele fala o Minix, fala de algumas fontes, e daí o Marcelo aqui também mandou. Eu me perco muito nos tutoriais quando, depois do boot inicial do sistema, começamos a escrever primeiros códigos em C, mas daí é preciso usar um script do linker, que os tutoriais simplesmente diz. Use isso que funciona. Eu acredito. Quando o tutorial me dá um linker, eu só uso um linker. Isso daí foi uma coisa na série de Zig, inclusive. E tem um linker lá que a gente usa. Eu acredito no linker. Eu acredito. Eu não tenho problema nenhum em acreditar com o linker. E daí você vai tentar entender, buscar outras fontes e começa a entrar no espiral. Exatamente. Ao meu ver, tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque se você tentar entender tudo de uma vez, é foda. Vai aos poucos, vai na abstração aos poucos. Tá, não sei o que é um linker, mas usa isso. Ok. Então, quando eu aprender mais o sistema, daí eu vou lá pesquisar, entender o que é o linker, tentar entender o que os comandos faz, como que eu posso customizar isso. E bom, aí é por ir por partes, linha a linha do script, descobrir o que cada um faz. Tem muito conteúdo. Tem o Reddit do OSDev, que responde coisa pra caramba. Os cores da vida, Stack Overflow, tem aqueles fóruns como Super User Exchange, Wiki OSDev, Wiki do Art. Todas essas fontes aqui são muito boas. E a maioria delas, eu acho que o Mazieiro coloca. O Mazieiro acho que você não coloca o do Reddit. O próprio ChatGPT responde muito bem o que é uma linha única é ver o que cada um faz e ir aos poucos, até descobrir o que todo arquivo faz. No caso, o InputScript é bem por aí mesmo. Normalmente vocês estão seguindo alguma especificação do sistema. Igual eu disse, eu acredito. Mas uma opinião impopular, começar com x86 é muito complexo. A arquitetura e sistemas passaram anos evoluindo para pegar o trem andando. Agora é muito mais difícil do que era no passado. E, de fato, assim, a gente tem hoje o sistema, os nossos sistemas operacionais, né? Eles têm as suas origens nos anos 70 ou 80. Então, mesmo que muito tenha mudado desde lá, pouco mudou por outro lado, já que a gente precisa manter retrocompatibilidade. E isso é a fonte de muita gambiarra que a gente tem. Então, tipo assim, os nossos sistemas hoje são construídos em cima de um monte de gambiarra. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso que a gente gosta. Gambiarra a gente aceita, como já diria o Leonice. Né? E o Gangs ajuda mais atrás, como o Java mandou aqui. Eu vejo as gambiarras que a Intel e a IBM fizeram nos últimos 50 anos. A computação tá toda errada, né? É bem isso, fizeram uma gambiarrazinha lá e a gente foi construindo em cima. Cada gambiarra doida funcionário. Senhor, como vou manter compatibilidade com os outros programas antigos que rodavam em x16, em 16 bits? Big Boss, inicia todos os processadores em modo 16 bits e a kernel ou bootloader se viram em colocar para 32 bits ou 64. É isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas você vai me dizer que isso não é uma gambiarra? Também é forçar a barra dizer que isso não é gambiarra. E daí aqui, né? O Nembras também mandou dessa questão do bootloader, da literatura, que o Marcelo tinha comentado que ele tinha uma dificuldade, né? E geralmente não inclui bootloader na literatura, porque o bootloader em si só segue a especificação de onde as coisas devem estar e você só tá de fato carregando as coisas. É meio esquisito, mas é por isso que não colocam. Geralmente colocam pós tudo já estar carregado, se tratando de sistema operacional, né? Quando a gente vê. Não lembro exatamente onde você pode encontrar as especificações. E o Recursive Error por esse tipo de coisa que eu acho que iniciar em sistemas operacionais por embedded melhor. Os conceitos básicos bem documentados e de brinde você aprende sobre protocolos de comunicação para criar drivers, que é o que a gente está fazendo no ZRTOS. A gente está indo para um sistema operacional, só que no Arduino, numa arquitetura bem simples que a gente pode fazer. A gente pega o linker, a gente tem o nosso bootloader da vida, né? Bootloader, entre aspas. E corre para o braço. E corre para abraço. E eu concordo demais com isso, porque por isso que eu fui pro RTOS, né? Sistema operacional de tempo real, ao invés do sistema operacional. E o Gangs é uma ajuda mestre com Java, eu estou aprendendo sempre, enquanto estou fazendo aqui a kernel, descobri hoje como funciona a label. E sobre baixo nível, eu também acho tudo super bem documentado, sabe? Porque sobre embarcados, tudo super bem documentado, porque tem que ser bem documentado, porque a gente vai usar isso, sabe? A gente tem que ter um bom controle do baixo nível, vai estar tudo lá direitinho, especificação de memória, registradores. Enquanto você vai para PC, é uma gama muito maior, sabe? É uma gama muito maior, você tem muito mais coisas se envolvendo também, né? Que vai ter questão de HD, vai ter a placa-mãe que você está trabalhando, vai ter a CPU, vai ter, enfim, a RAM, tudo, tudo isso. Enquanto no embarcado é literalmente o embarcado ali, a CPU, e não tem nenhum I/O para você esquentar a cabeça. E para dar uma atualização, né, no nosso ZRTOS, a gente já tem um exemplo funcional de inicialização do sistema. A gente está fechando o linker. Vamos falar disso.
Agora vamos falar sobre o que rolou no canal essa semana, né? Os vídeos não vão aparecer aqui porque eu estou sem internet, minha luz caiu novamente, né? E front-end e back nível, em baixo nível. A discussão da web também nos assola, mas de uma maneira bem diferente. E nesse vídeo eu quis falar e apresentar um pouco sobre os conceitos de front-end e back-end para CPU, né? A CPU também tem conceitos de front e back, e quis apresentar um pouco sobre a arquitetura moderna, digamos assim, dos nossos processadores, como eles são divididos, o que tem front, o que tem no back, e um pouco a mais, né, do que a gente costuma ver na universidade. E além disso, eu também trouxe um vídeo sobre CFD, um vídeo super nichado, mas o pessoal que curte CFD curtiu pra caramba. Deu pouca visualização? Deu. Mas, assim, eu tenho noção que esses vídeos de CFD são bem nichados e assim, mas o público que atinge é bem interessado. Só que se você se interessa por computação de baixo nível, se interessa, curte física, curte trabalhar com métodos numéricos, sei lá, quero fazer um simulador de alguma coisa, algum simulador de física, e são projetos muito legais, inclusive para TCC, para mestrado, para doutorado. Doutorado, né, um pouco mais difícil, mas para TCC e mestrado dá para entrar muito fácil nessa área. E eu falei um pouco sobre a área que eu trabalho, que é CFD, que é fluido dinâmico computacional, que a gente faz simulações do vento em estruturas. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar aqui porque, novamente, estou sem internet. Eu falo um pouco sobre modelagem de turbulência, LES, RANs, enfim, todas essas questões. Agora, para membros, o que rolou? Não sei se vocês lembram, a gente teve vídeo do bug de 50 horas, o bug que demora 50 horas para ser corrigido, né? Para acontecer, desculpa. E eu resolvi esse bug, ou pelo menos eu acho que eu resolvi, porque eu rodei o programa de novo por 50 horas e ele não deu. E eu fiz um vídeo para membros contando como que eu resolvi isto. Não foi tão trivial, mas porque eu conhecia do programa, eu consegui resolver relativamente rápido. Agora, se você joga esse programa na minha mão, sem eu saber absolutamente nada dele para resolver, nossa senhora, tchau, obrigado. E acho que eu ia passar 2 meses, 3 meses e não ia conseguir descobrir o que era. Mas tá lá o vídeo, então, se vocês quiserem aproveitar, virem membros para ver ele. E além disso, para membros, a gente teve a continuação do nosso ZRTOS. Essa semana tivemos 3 vídeos novos e a gente finalizou. Na verdade, ficou faltando o swap context, né? Mas a gente quase finalizou as funções de troca de contexto no Zig, né? Agora ficou só testar e arrumar. Só isso. Agora tem que só testar, né? Só testar. Simples. E por fim, vamos para as notícias da semana. Google não quer abrir mão do Chrome depois do julgamento do monopólio. A justiça, para quem não sabe, a Google foi julgada, né, e condenada e considerada um monopólio pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E a partir disso, medidas têm que ser tomadas para deixarem de ser um monopólio. E a justiça colocou na mesa a venda do Chrome, a obrigação da venda do Chrome, só para concretizar, não foi feito o julgamento ainda, não foi feita a decisão ainda, tá? Tudo isso são debates rolando e devem ficar para o ano que vem, a martelada. A justiça também colocou na mesa a retirada do Android do conglomerado do Google, além de outras medidas, como proibir a empresa de fechar negócios para ser motor de pesquisa padrão. Hoje ela paga 20 bilhões de dólares anuais para a Apple para isso e paga uma boa grana para o Chrome, para o Firefox também. Acho que boa parte da receita do Firefox, inclusive, vem daí. Obrigar o licenciamento de dados de pesquisa, cliques e resultados para concorrentes. Então, todos os dados de pesquisa que a Google tem, todos os cliques, todos os resultados, ela teria que abrir para concorrentes. Licenciar para concorrentes podem ter acesso. Proibir o investimento da Google em outras empresas de motor de pesquisa. E vamos ver o que isso vai dar, quem vai sair perdendo. Eu acho que Apple e Mozilla vão ter A Apple nem tanto, né? Mas Mozilla vai ter um baque bem grande, principalmente se a Google foi proibida de fechar esse negócio aqui, porque são deals bilionários aí anuais. E também quais negócios que devem surgir com isso, porque ou as ramificações, né, de outras empresas, porque se for vendido Android, se for vendido Chrome, vamos ver quem vai adquirir, vamos ver se vai surgir concorrente, vamos ver o que vai acontecer, né?
Além disso, a gente tem agora um novo primeiro lugar no top 500, que é a lista dos computadores mais potentes do mundo, que é o El Capitan. É o novo supercomputador a assumir o topo da lista e ele é equipado com MI300A da AMD. Eu tenho um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, sobre a GPU, né? Aqui, e então confiram lá, cliquem no link. Não posso mostrar aqui, né? Porque estou sem internet ainda. E ele tem um total de 61.3 teraflops de floating point 64. Essa placa aqui, tá? Não um supercomputador todo. Essa placa tem esse total de teraflops. Galera, é teraflop pra caralho, mano. Em double, é teraflop pra caralho. Isso daqui em single já é alto pra caralho, que é FP32. Em double, nossa senhora, é muito alto. Tipo, é muito alto. Muito alto. Isso daqui. E tem CPU integrados. Tem CPU e GPU integrados no mesmo nó, pelo que eu entendi, acelerando muito a transferência de memória entre as duas, né? Costuma ser um gargalo. Cada nó tem 4 MI300A e é um total de 11.186 nós, em 5.586 áreas com 87 hacks. É muito computador. É muito computador. O El Capitan atinge 1.742 exaflops. Hexa é um E na 18. Ele é o terceiro hexa computador do mundo. O terceiro computador que atinge mais de 1 exaflop. Né? E ele consome simplesmente 29,6 megawatts. É mais ou menos o tanto que Botucatu consome de energia. Mais ou menos o tanto que Botucatu consome de energia. A cidade inteira um computador consome. Né? E vamos perguntar quando que a gente vai ter esse no Brasil, né? Quando que a gente vai ter... Será que a gente vai ter um top 10 no Brasil algum dia? Se eu não me engano, o melhor colocado do Brasil hoje é em 50, 60. E, se eu não me engano, a gente tem uns 10 computadores no top 500. E, sinceramente, para um país com 200 milhões de pessoas e do tamanho da economia do Brasil, é pouco, tá? É pouco a gente ter só isso. Além disso, Meta enfrenta julgamento sobre compra do Instagram e WhatsApp com o FTC, órgão regulador dos Estados Unidos, né, de questões financeiras, acusando a empresa de adquirir os negócios para acabar com a crescente competição. Bem, me surpreende que eles precisaram de um processo para descobrir isso, né? Quem diria? Quem diria? O governo dos EUs vem fazendo alguns julgamentos relevantes tratando de grandes monopólios de tecnologia. É esperar e ver se isso irá mudar algo nessa dinâmica. Né? Vamos ver se vai mexer alguma coisa. E a pergunta que fica é: cadê o livre mercado? Cadê o nosso querido livre mercado? Né? Nos Estados Unidos não tá. Ou será que tá? E por último, a gente teve aqui no Brasil, né, FINEP, BNDES, ABDS, CGS, SEBRAE e CNI assinam um protocolo para a construção de uma política nacional de apoio a startups Deep Techs. O que são os Deep Techs, você me perguntam, né? São empresas que necessitam de um grande desenvolvimento tecnológico e científico para a sua entrada no mercado, estando no estado da arte do conhecimento muitas das vezes. Então, o que acontece? Antes de você conseguir vender o produto, você precisa desenvolver ele, você precisa descobrir tecnologias novas, e isso demanda tempo e dinheiro, bastante tempo e bastante dinheiro. Eu, por exemplo, tenho uma Deep Tech. A gente demorou 3 anos para conseguir desenvolver o nosso produto inicial, digamos assim, um produto funcional. Então, demora. E sem aporte, sem recursos do Estado, isso não vai, não vai para frente. É muito difícil você conseguir grana de investimento privado e de vendas também para o tanto de desenvolvimento que você precisa também é bem complicado. E muito importante políticas de incentivos, né, para que a gente possa nos desenvolver e reter os talentos no Brasil, porque justamente quem trabalha em Deep Tech, quem tem Deep Tech, são os profissionais mais bem qualificados, né? Se a gente não conseguir suprir essas empresas aqui no Brasil, eles vão para fora. E paciência, tá certo, vou ganhar mais. Agora fica a pergunta, né, da onde vai sair o dinheiro? Vão tirar de quem? Vamos ver esse plano, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Tivemos notícia também do Haddad, mas eu decidi não colocar para não passar raiva aqui. Não esqueçam de seguir na rede, galera, e se inscrever no canal, curtir o vídeo. Então, e tchau, obrigado!